Só que ao longo desse processo, né, quando eu era assessor de investimentos, tá? Então, aliás, só essa frase importante, ó, seu talento pode estar por trás da superação do medo. Muitas vezes vocês não descobriram o talento de vocês ainda porque vocês não conseguiram vencer o medo que vocês tinham. Eu tenho muitos medos na minha vida, mas um deles era esse, era o medo de eu falar em público, né? Era o medo de eu assumir a responsabilidade. E quando eu fiz isso, eu descobri o meu talento. Tá? Depois disso, né, eu era assessor de investimentos, aí a gente teve um processo, né, onde a gente foi para uma corretora, voltou de uma corretora, acabou que eu deixei de ser um assessor de investimentos e virei um empreendedor de investimentos. Aqui eu fundei a M Nigro Investimentos. Era o meu escritório e de alguns sócios. Ele chamava M Nigro Investimentos. M de Martinez, Nigro, de Nigro. E aí eu tinha alguns sócios, né? Então aí na foto da esquerda você tem algumas pessoas que trabalhavam no meu escritório. Alguns desses eram sócios. E na direita foi um ano onde eu ganhei o prêmio de escritório Revelação da XP. Ou seja, em 5 pessoas a gente tinha captado mais dinheiro que qualquer escritório na XP inteira na época, né? Através do empreendedorismo a gente tinha conseguido, né, de alguma forma atingir esse resultado. O que eu aprendi aqui empreendendo? Tá? Eu aprendi aqui que basicamente, tá, você precisa de uma lógica onde não só o modelo de vendas funcione, mas onde você consiga fazer com que o seu negócio se retroalimente. Tá? Então, olha a diferença de quando eu era um assessor de investimentos. A gente começou a desenvolver uma lógica, um fluxo de negócios, né, que é importante para que o negócio seja sustentável. Então, olha o que eu fazia. Né? Lembra que eu tinha aqui um curso? E o curso fazia com que as pessoas elas fossem assessoradas por nós? Eu precisava fazer com que isso aqui se retroalimentasse. Tá? Então, quando eu tinha um curso, eu pedia para as pessoas preencherem o formulário se elas quisessem ser atendidas por mim. E aí, se elas fossem bem atendidas, eu pediria para elas indicarem novas pessoas para fazerem cursos. Então, eu comecei a ter um fluxo onde mais cursos geravam mais clientes geravam mais prospects para cursos, mais gente aqui gerava mais gente aqui. E aí a gente começou a entender que eu precisava criar um modelo onde o negócio começasse a rodar sozinho. O negócio começasse a rodar sem mim. E aí foi quando a gente criou uma lógica do seguinte: bom, então eu preciso ter uma fonte de nutrição, eu preciso ter gente entrando aqui. Então a gente criou uma área de cold call. Então a gente tinha listas telefônicas e aí eu comecei a treinar times para que esses times ligassem para essas pessoas prospectando esses clientes para que eles marcassem uma reunião com a gente. Aí, quando eles marcavam uma reunião, alguém precisava ir na reunião. Aí eu criei aqui a área de hot call, onde uma pessoa ia na reunião marcada por alguém do cold call, prospectava esse cliente, abria a conta do cliente. Quando a gente abria a conta do cliente, ele era atendido por quem? Por algum assessor de investimentos. O que o assessor de investimentos fazia então? Ele atendia o cliente e aí depois ele pedia indicação. Então ele atendia e falava: ó, fulano, tudo bem? Assim como a gente conheceu o seu trabalho, será que você pode indicar algum amigo ou amiga para a gente ligar e apresentar também a nossa assessoria? Claro! A gente pegava esse lead e mandava aqui para a área de cold call. E aí a área de cold call ligava, marcava reunião, depois passava para cá, depois pegava indicação, a gente fazia isso. Aí eu falava: caramba, onde está o gargalo? A área de cold call não está dando conta de tanta indicação. Tá, então eu começo a contratar mais um cold call, começo a ligar para caramba. Tá, mas agora a gente não está dando mais conta de fazer reunião. Então a gente contrata mais um hot call e assim por diante. Tá, mas agora está precisando de mais assessor. Então a gente contrata mais assessor e assim por diante. E aí a gente ia vendo aonde a gente precisava contratar mais gente. Então a gente começou a entender que tinha esse modelo de negócio. Aí foi passando o tempo, a gente precisa agregar mais valor aqui de forma eficiente. Então a gente fecha esse pacote e começa a colocar uma estrutura corporativa por aqui. Então eu preciso de um financeiro, RH, agente de gestão, etc. E aí comecei a profissionalizar esse negócio. Até que esse negócio começou a rodar sem mim. A gente devia ter já quase 50 pessoas no negócio e eu acabei vendendo essa estrutura, certo? Eu vendi essa estrutura e aí foi quando eu atingi a minha liberdade financeira. Por que eu atingi a minha liberdade financeira?
Porque basicamente o seu nível de sucesso é proporcional à quantidade de pessoas que você impacta, tá? Só que eu quero que você reflita um pouco sobre o seguinte, sobre o meu momento de transição de um assessor para um empreendedor de investimentos, tá? Porque nesse momento eu tive que tomar uma decisão que mudou o rumo da minha vida. Você acabou de ver, mudou o rumo da minha vida. E eu poderia continuar como assessor de investimentos, porque afinal eu tinha uma boa carteira e era um modelo de trabalho que me remunerava acima da média, eu ganhava uma grana. Ou eu poderia abrir, né, o meu negócio e ele poderia ser bem sucedido ou não. Eu não sabia até então se seria bem sucedido. No meu caso, eu decidi abrir a MNigro Investimentos e foi através dessa empresa que eu alcancei minha liberdade financeira. Antes de ser o primo rico na internet ou vender qualquer curso de finanças para ajudar as pessoas. E eu não estou falando isso com o objetivo de te falar que você precisa abrir um negócio, tá? O ponto é que você precisa entender o que está por trás de uma decisão como essa. Porque você vai ter que tomar decisões o tempo todo. Empreender me deu a possibilidade de conquistar a minha liberdade financeira antes da maioria das pessoas e chegar na minha vida rica. E quando eu falo antes da maioria das pessoas, não é só da boca para fora, tá? Tem um cara que eu gosto muito, ele é chamado de Thomas Corley. O Thomas Corley, ele é um dos principais pesquisadores sobre milionários do mundo. E olha só que interessante. Ele calculou a média mundial de idade que os milionários ficaram milionários. Tá? E aí os números foram mais ou menos o seguinte, ó. 1% dos milionários alcançaram o primeiro milhão até os 40 anos. Ou seja, 1% das pessoas que ficaram milionárias, não das pessoas, daquelas que ficaram milionárias, alcançaram o primeiro milhão até os 40 anos. 3% atingiram entre os 40 e 45 anos, uns 16% entre os 45 e 50 anos, 28% entre 50 e 55 anos, 31% entre 55 e 60 anos e 21% ficaram milionários depois dos 60 anos. Então, olha só, mais de 50% dos milionários ficaram milionários depois dos 50. Então, sim, eu fiquei antes da maioria, mas são poucos que conseguem isso. E não é tarde para você achar que você não tem chance, por exemplo. Cara, sempre chega alguém e fala, mas será que eu estou muito velho para isso? Não, o que vai determinar o quando você vai ficar milionário não é o tempo, é uma decisão sua. E a gente está sempre a uma decisão de mudar completamente a nossa vida. No meu caso, foi empreender. Mas existe outro caminho para você acelerar os seus resultados e, de certa forma, antecipar a sua liberdade financeira sem nenhuma extravagância, sem nenhuma promessa maluca, tá? Muitas pessoas, quando querem alcançar a liberdade financeira, buscam o que fazer, como fazer e quando fazer. Mas poucas pessoas se perguntam sobre o quem. Quando você tem o quem vai te dizer o que, o como e o quando fazer. E aqui no nosso caso, o quem que pode te ajudar a alcançar a liberdade financeira é o mentor que já conquistou isso, tá bom? Então, com as 4 aulas da sua vida rica, você vai ter um plano para caminhar por conta própria a sua jornada.